Wow, what a church. Que igreja maravilhosa. You people are serious about Jesus. Vocês levam Jesus bem a sério. Am I right? Tô certo? I tell you what, I felt right at home. I felt the presence of God the moment I walked in. Vou te falar uma coisa, eu me senti muito em casa, senti a presença de Deus desde o momento que eu entrei aqui nesse lugar. I used to be a worship leader. Eu costumava ser um líder de louvor. And I can feel the presence of God when I walk into a church. E eu posso sentir a presença de Deus quando eu entro numa igreja. And I know when people are radical. E eu sei quando as pessoas são radicais. And I know when they're polite. And you are a radical bunch. E eu sei quando eles são também educados. E vocês são do tipo radical. Amém? Amém? I want to tell you a little bit about my history, Eu quero so falar that um you pouco know who I am. a respeito da minha história para que você conheça quem eu sou. I ran companies for investment groups. Eu conduzi empresas para grupos de investimento. I ran my own company, construction company. Eu tinha a minha própria empresa de construção. And in 1997, the Lord spoke something to me. E em 1997 o Senhor falou algo comigo. That absolutely changed my life. Que mudou a minha vida completamente. And I'm being honest with you about these E eu estou things. sendo honesto com você a respeito dessas coisas. Because God will speak things to each one of you. Porque Deus vai falar coisas com cada um de vocês. And when He speaks to E you, quando Ele falar com vocês, He will always tell you about something that's bigger than yourself. e Ele sempre vai dizer algo que é maior do que você mesmo. Amen? Amém? Okay. So I had this moment with God. Então eu tenho esse momento com Deus. And He said, "Son, you are going to change the economies of nations." E Ele disse: filho, você vai mudar as economias das nações. I said, "Lord, that's the craziest thing you have ever said to me. Eu disse: Senhor, essa é a coisa mais maluca que o Senhor já me disse. I can't change my own economy. Eu não consigo mudar a minha própria economia. How am I going to change the economies of nations?" Como que eu vou mudar a economia das nações? I thought about it for 3 months. Eu pensei a respeito disso por 3 meses. I never told a soul. Pardon? I never told anyone. Eu não falei para ninguém. And one of the things that I learned E uma das coisas que eu aprendi is that God will speak these deep secret things to you. é que Deus vai falar essas coisas secretas diretamente com você. And if you share them too quickly, E se você sair contando ela para as pessoas muito rapidamente, the enemy will use people to steal the seed that God put in o your heart. inimigo vai usar as pessoas para roubar a semente que Deus colocou no nosso coração. So for 3 months I pondered what the Lord said. Então durante 3 meses eu fiquei ponderando aquilo que Deus tinha falado comigo. And then one day I prayed. E um dia eu orei. I said, "Lord, I'm going to commit my life to this. E eu disse: Deus, eu vou comprometer a minha vida com isso. I'm doing everything I can possibly do for you right now. Eu estou fazendo tudo que eu possivelmente posso fazer para você agora. I am living my life before you. Eu estou colocando a minha vida diante do Senhor. I'm not going to change anything Eu não vou mudar nada, unless I know you have opened the door." a não ser que eu tenha certeza que o Senhor tenha abrido as And portas. when I prayed that prayer, the word of God exploded. E quando eu fiz essa oração, a palavra de Deus explodiu. It exploded with revelation about His economy. Explodiu a respeito da revelação de Deus sobre a economia. Because everything in your life and everything in my life Porque tudo na sua vida e na minha vida has to be based on the scripture. tem que ser baseada na palavra. You have to know what's in this book. Você precisa saber o que está neste livro. And then 2 years later, the Lord spoke to me again. Então, 2 anos depois, o Senhor falou comigo novamente. And He said, "I'm going to use you to speak to leaders of nations on my behalf." E Ele disse: eu vou te usar para falar com os líderes das nações em meu nome. I have been invited by sitting presidents. Eu fui convidado por presidentes. Now, when I tell you E this, quando eu te falo isso, I want you to know this is not about me. eu quero que você saiba que eu não estou me gabando This disso. is what God is doing in this generation. Isso é o que Deus está fazendo nesta geração. And He uses the most ordinary people E Ele usa as pessoas mais comuns to do remarkable things. para fazer coisas sensacionais.
I have been invited to fast and pray with sitting presidents Eu fui convidado para jejum e oração com presidentes em mandato, in their home. na casa deles, No cameras, no staff. sem câmeras, sem assessores, Fasting and praying for 3 days for the next 4 years of that man's nation. orando e jejuando durante 3 dias para o próximo mandato daquele And the first presidente. time that happened, E a primeira vez que isso aconteceu, I got resistance like you would not believe. eu fiquei resistente porque eu achei que ele não ia crer. And if I had allowed other people to talk me out of obeying the Lord E se eu in that, tivesse permitido que outras pessoas me convencessem a deixar essa ideia de lado, ou deixar de obedecer a Deus nesse ponto, I stand here before you today and say my life would have turned out differently. eu estou aqui diante de vocês e posso afirmar que a minha vida teria tido um desfecho diferente. And there will be these small decisions in your life. Haverão pequenas decisões na sua vida. They'll look like insignificant little decisions, Elas parecem pequenas decisões insignificantes, but they will affect your destiny. mas elas irão afetar o seu destino. Amen? Amém? Always obey the voice of God. Sempre obedeça à voz de Deus. Now, I'm going to talk to you about a man named Nehemiah, Eu vou falar aqui com vocês a respeito de um homem chamado Neemias, because God is putting an invitation out to the people of God in Brazil. porque Deus está colocando um convite para o povo do Brasil. And that invitation is to live a radical life before God. E esse convite é para viver uma vida radical diante do Senhor. Now, like your pastor was an engineer. Assim como o pastor de vocês era um engenheiro. I am a general contractor. Eu sou um empreiteiro. Eu era um empreiteiro. We have analytical minds. Nós temos mentes analíticas. Am I right, pastor? Tô falando certo, pastor? When somebody says something, it has to make sense. Quando alguém fala alguma coisa pra gente, aquilo tem que fazer sentido. I always ask the question, what do you mean by that? Eu sempre pergunto, o que você quer dizer com isso? So I'm going to talk to you about this invitation that God is going to have for you today. Então eu vou falar com você a respeito desse convite que Deus tem para você essa And I'm going to noite. paint a picture for you of what it looks like. E eu vou te mostrar aqui como que isso funciona. I'm going to define a safe life Eu before God vou definir o que é uma vida segura diante de Deus and a radical life before e God. uma vida radical diante de Deus. Amém? Amém? So are you with me? Tá comigo aqui? Okay. Now, living a radical life. Então, vivendo uma vida radical. I want to explain this to you. Eu quero te explicar o que é isso. It does not matter how much education you have. Não importa qual é o seu grau de escolaridade. You can live a radical life. Você pode viver uma vida radical. It doesn't matter what your circumstances are. Não interessa quais são as suas circunstâncias. You can live a radical life Você before pode God. viver uma vida radical diante de Deus. Amém? Amém? All right. Now, one of the keys to a radical life before God is Romans 8:14. Uma das chaves para ter uma vida radical diante de Deus está em Romanos 8:14. And you know what it says? E você sabe o que diz ali? Porque todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. So if you are going to be led by the Spirit of God, the first thing that has to happen is you have to obey His Então, se voice. você vai ser guiado pelo Espírito de Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é obedecer à voz de Deus. God is raising up a generation in Brazil. Deus está levantando uma geração no Brasil. One of my Psalm 2 assignments is the nation of Brazil. Um dos meus países pelo qual estou responsável é a nação do Brasil. So He sends me here as an ambassador. Então ele me envia aqui como um embaixador. And what does an ambassador do when he goes to a nation? E o que um embaixador faz quando ele vai para um He país? spends time with the head of state. Ele gasta tempo com o chefe de Estado. And he hears what the head of state has to E ele say. ouve o que o chefe de Estado tem a dizer. And then he delivers the message that the head of state says. E ele então entrega a mensagem que o líder do Estado quer transmitir. And your head of state E o seu líder de Estado and my head of e state o meu líder de Estado said something to me. disseram algo para mim.
he said that he is no longer going to tolerate the Brazilian way. Ele disse que não vai mais tolerar o jeitinho brasileiro. He said he is establishing a new Brazilian way in Brazil. Ele disse que está estabelecendo um novo jeitinho brasileiro no Brasil. And instead of accommodating corruption the way it has been in the past, E ao invés de acomodar a corrupção da forma como tem sido no passado, and understand when God does something, entenda que quando Deus faz algo, he does not build off what is corrupt. Ele não constrói, não tem como base aquilo que é corrupto. He doesn't sanitize something that is evil. Ele não limpa uma coisa que é mal. He establishes new. Ele estabelece uma realidade nova. And he's building something new in this E nation. Ele está construindo algo novo nesta nação. And you are part of it. E vocês são partes disso. I want to give you another verse. Eu quero te mostrar um outro verso. Psalm 37, verse 23. Salmo 37, versículo 23. O Senhor dirige os passos do justo e Ele se agrada de quem anda em seu caminho. Now that's a verse that I used to quote all the time. É um versículo que eu costumava mencionar o tempo inteiro. But do you know warfare has changed in the 21st century? Mas você sabe que a guerra tem mudado no século 21. Now what happens is small, highly trained teams Agora o que a gente tem são pequenos times altamente treinados. get the strategies from the general Eles pegam as estratégias dos generais and they execute those e strategies. eles executam essas They're estratégias. small teams Pequenos times. and they call themselves warriors. E eles se intitulam guerreiros. Now this verse is a very interesting verse Esse versículo é um versículo muito interessante. because the word man does not mean man. Porque a palavra homem não quer dizer necessariamente homem It aqui. is translated as warrior. É traduzido como guerreiro. So it says the steps of a warrior are established by the Lord. Então aqui diz que os passos de um guerreiro são estabelecidos pelo Senhor. Amen. Amém? Are you a warrior today? Você é um guerreiro essa noite? All right. Okay. When I was writing the book of Povo Neemias, Quando eu estava escrevendo o livro do povo de Neemias, I would just sit there and the Lord would pour revelation into me. eu sentava ali e o Senhor começava a derramar revelações sobre mim. And none of us can take credit for revelation. E nenhum de nós podemos tomar o crédito de revelações de Deus. Revelation comes from God, A revelação vem de Deus and it's a gift. e é um dom. And he spoke this word to me, divine convergence. E ele falou esse termo comigo, convergência divina. Now listen to what I'm about to tell Então you. presta atenção no que eu vou te falar agora. Because in your life, Porque na sua vida there will be 3 or 4 moments haverão 3 ou 4 instantes that will be divine convergent moments in your life. que serão momentos de conversão divina na sua vida. Nehemiah had a divine convergent moment in the first chapter. Neemias teve um momento divino convergente ali no primeiro capítulo do livro de He Neemias. had a choice to make. Ele tinha uma escolha a fazer. You will have a choice to Você make. terá uma escolha a fazer. Forget about what happened in the past. Esqueça o que aconteceu no passado. Forget about where you may have messed up. Esqueça daquele momento em que você estragou tudo. In the life of every man and woman of God, Na- there are divine convergent moments. Na vida de todo homem e mulher de Deus existem momentos de convergência divina. And it is an intersection of 3 things. E é uma interseção de 3 coisas. First, there will be a crisis. Primeiro, haverá uma crise. Then there will be God's desire to bring his solutions to meet Então that haverá o crisis. desejo de Deus de trazer a solução dele para resolver essa crise. Now understand this thing. Então presta atenção. There is no crisis that has ever existed in the history of the world. Não existe nenhuma crise que jamais existiu na história da humanidade. There is no crisis that ever existed or will exist in your life Não existe nenhuma crise que já existiu ou vai existir na sua vida that the God of heaven and earth does not have a solution for. que o Deus da terra e dos céus não tem uma solução. Amém? Amém? Am I right? Estou certo? Amen. Amém. The third thing is the destiny of a man or a woman.
A terceira coisa é o destino de um homem ou de uma mulher. That God has molded their character. Que Deus tem moldado o caráter. And he moves them into position to bring his solutions to that crisis. E que Deus move esse homem e essa mulher para a posição em que Ele quer para que essa crise seja resolvida. Now we're back to Nehemiah chapter 1. Estamos aqui de volta no capítulo 1 do livro de Neemias. Nehemiah was a wine taster of the king. Neemias era o provador de vinhos do rei. Had a very nice job. Ele tinha um trabalho muito bom. You know, if you are a king or a ruler, Sabe que se você fosse um rei ou um governante, and you've got somebody that's standing between you and someone who wants to kill you, e você tem alguém que está se colocando entre você e alguém que possivelmente está tentando te matar, you're not going to pay that man minimum wage. você não Am I vai right? pagar esse cara um salário mínimo, tô certo? I mean, you're not going to negotiate with him for a real low Quer dizer, salary. você não vai negociar com esse cara um salário baixo. You're going to want to make sure that man is well paid. Você vai querer garantir que aquele homem é muito bem pago. Am I right? Tô certo? Okay. So we can make the assumption Então, that Nehemiah a gente was well paid. pode assumir aqui que Neemias era um homem bem pago. So he's walking around in the streets of Jerusalem Então in ele the first estava chapter. caminhando pelas ruas de Jerusalém, aqui no capítulo 1, And he hears some Jewish men having a discussion about Jerusalem. e ele ouve dois homens judeus tendo uma discussão a respeito de Jerusalém. And they were describing the Jerusalem that they had just come from. E eles estavam descrevendo a Jerusalém da qual eles tinham acabado de chegar. Now, if you read the Jewish historian Josephus, Então, se você ler o historiador judeu Joséfis, he described what Nehemiah most likely heard. ele descreve o que provavelmente Neemias ouviu naquele momento. Now, remember this: Nehemiah was a Jew Lembre-se que Neemias era um judeu in the capital city of Susa of Persia. vivendo na cidade, na capital da Pérsia, Suzã. The king that he served was the most powerful ruler on the face of the earth. O rei a qual ele servia era o governante mais poderoso na terra. Nehemiah more than likely was of the tribe of Judah. Neemias muito provavelmente era da tribo de Judá. That meant that he was ineligible to speak in the temple. Isso significava que ele era inelegível para falar no templo. Susa was 1,400 kilometers away from Jerusalem. Suzã era 1.400 quilômetros, ficava a 1.400 quilômetros de distância de Jerusalém. So he couldn't catch a Delta jet and fly to Jerusalem. Então ele não podia entrar no avião da Gol e voar para It was a Jerusalém. long, dangerous journey, Era uma jornada muito longa e and difícil. more than likely he had never been to Jerusalem. E muito provavelmente ele nunca tinha estado em But Jerusalém. I want you to tell me, what is the most important city in the entire world? Mas eu quero que você me diga aqui, qual é a cidade mais importante no mundo inteiro? Tell me what it is. Me diga qual é. It's Jerusalem. É Jerusalém? You might say that the apex of the world rotates around Jerusalem. Você pode dizer que o mundo inteiro revolve ao redor de And Jerusalém. it was the most important city to the Jews who lived in that day. E era a cidade mais importante para os judeus que viviam naquele And tempo. here's what Josephus said about Jerusalem. E isso foi o que Joséfis disse a respeito de Jerusalém. And he said Ele this is disse, more than likely what Nehemiah heard. muito provavelmente foi exatamente isso que Neemias ouviu. The walls were broken down. As muralhas estavam derrubadas. The city had been oppressed for 142 A cidade years. estava em estado de opressão por mais de 100 anos. The people had no political As representation. pessoas não tinham representação política. The women were being raped. As mulheres estavam sendo The estupradas. children were being sold into As slavery. crianças estavam sendo vendidas como escravas. And Josephus said that when you would walk out of the streets of Jerusalem E in the Joséfis morning, disse que quando você caminhava nas ruas de Jerusalém pela manhã, you would have to step over the bodies of the dead Jewish men who were slaughtered during the night. você teria que andar sobre os cadáveres dos homens que tinham sido mortos na noite anterior. This is the message that Nehemiah heard in the first chapter. Essa é a mensagem que Neemias ouviu aqui no capítulo 1. And this is why he said
he sat down and wept and mourned for days. E é por isso que a Bíblia diz que ele sentou e chorou por muitos dias. Amen. Amém? God will prick your heart about something. Deus vai pegar no seu coração ali por algo. Pay attention to it. Preste atenção no que ele vai fazer. Nehemiah chapter 2. Neemias capítulo 2. We're talking about living safe and living radical. A gente está falando aqui de viver seguro ou viver radicalmente. In Nehemiah chapter 2. E em Neemias capítulo 2, no mês de Nissan, no 20º ano do reinado do rei Artaxerxes, eu estava servindo vinho ao rei. Nunca eu tinha estado triste em sua presença. Now here's the thing. For a wine taster to express any emotion but joy to be in the king's presence. A questão aqui que a gente está vendo é que para que um degustador de vinhos demonstrasse qualquer outro tipo de emoção que não fosse alegria diante do rei, there was a penalty. havia uma penalidade. And the penalty was death. E a penalidade era a morte. And Nehemiah had been in the king's presence. E Neemias estava na presença do rei. And here is this man who comes out of his mother's womb. E aqui a gente vê esse homem que tinha saído do ventre da sua mãe, Knowing that he had a destiny in God, sabendo que tinha um destino diante do Senhor, but not knowing what that destiny is. mas sem saber qual destino era aquele. How many of you have known Quantos that de there was vocês something God had for you? Sabem que tem algo que Deus quer para vocês And it's not clear. e não está claro ainda. You don't know what it is, Você não sabe o que é, but you're pregnant with destiny. mas você está most of my life that way. Você está grávido do seu destino. Eu vivi minha vida, a maior parte da minha vida dessa forma. How many are like that? Quantos de vocês aqui gostam disso? Pregnant with destiny. Ficar grávido com seu destino. Nehemiah was pregnant with destiny. Neemias estava grávido do seu destino. Now he had a choice. Ele tinha uma escolha. By my calculation, Nehemiah waited 4 months after he heard the description of Jerusalem. Pelos meus cálculos aqui, Jeremias provavelmente esperou por 4 meses desde esse momento em que ele ouviu essa descrição de Jerusalém. 4 months. 4 meses. Now he could have gone to the king Ele poderia ter chegado para o rei and immediately imediatamente said, "King, God has spoken to me. e ter falado para ele: Rei, I need to go to o Senhor Jerusalem. falou comigo, eu preciso ir para Jerusalém. I need to go to Eu Jerusalem. preciso ir para You Jerusalém. need to let me go." Você precisa me deixar ir. That's not what he did. Não foi isso que ele fez. And that's not what you need E to não do. é isso que você precisa fazer. You just need to wait on Você God. precisa esperar em Deus. And if you read Nehemiah in E se the você second ler chapter, o 2º capítulo de Neemias, it describes that King Artaxerxes is there with the queen. esse capítulo fala que o King Artaxerxes, o rei Artaxerxes estava ali com a rainha. Do you know many scholars believe that queen was none other than Esther of the Bible? Muitos estudiosos acreditam que aquela rainha era a Esther da Bíblia, ela própria. Talk about the timing of God. Vamos falar a respeito do tempo de Deus. And when God speaks to you, you just wait for the timing of God. Porque quando Deus fala com você, você simplesmente precisa esperar o tempo de Deus. You don't have to be in a hurry. Você não tem que ter pressa. God does not need your assistance. Deus não precisa da sua ajuda. He just needs your availability. Ele só precisa da sua disponibilidade. Am I right? Tô certo? Now, if you are going to choose to live a safe life, Mas se você for escolher viver uma vida segura, I can tell you that a safe life will always distract you from your eu posso te purpose. dizer que uma vida segura sempre vai te distrair do seu real propósito. You see, everyone in this auditorium has a purpose. Perceba que cada um nesse auditório aqui tem um propósito. And you can choose E to você live radically, pode escolher viver radicalmente. or you can choose Ou to você live pode safe. querer escolher viver de forma segura. If you choose to live a radical life, Se você escolher viver uma vida radical, your decisions will lead you into your destiny. as suas decisões irão te levar para o seu destino. Always. Sempre.
Nehemiah chapter 2 verse 4. Neemias capítulo 2, versículo 4. O que você deseja que eu faça? Perguntou o rei, depois de orar ao Deus dos céus. Now, isn't this amazing? Isso não é incrível? Here is this guy with nothing but a burden that God places on his heart. Aqui a gente está vendo um cara que com um peso que Deus tinha colocado no coração dele. And the king E o says, rei fala para ele: "What do you want from me, Nehemiah?" O que você quer que eu faça, Neemias? Now, let me ask you a question. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. What if Nehemiah walked around complaining? E se Neemias naquela ocasião tivesse reclamando? What if he was always complaining and saying, "The king doesn't recognize the anointing I have on my life"? E se ele estivesse reclamando o tempo inteiro, falando: o rei não reconhece a bênção que eu tenho na minha vida, a unção que eu tenho? Or what if he was going to the king all the time, E se ele estivesse indo ali diante do rei o tempo inteiro, saying, "You're not paying me enough"? falando: você não está me pagando bem não. Do you think God would have trusted him? Você acha que Deus teria confiado nele? Do you think we would be reading a book of the Bible Você acha que a gente estaria lendo um livro da Bíblia by a man who wasn't even in full-time ministry? escrito por um homem que nem ao menos era um ministro em tempo integral? No. Não. And I'll tell you something else. Eu vou te falar outra coisa. The king would not have invited him into his destiny. O rei não teria o convidado para cumprir o seu destino. If you want to live a safe Se life, você quiser viver uma vida segura, then you can campaign and promote yourself to everybody. então você pode se promover para as pessoas. But if you want to live a radical life before Mas se God, você quiser viver uma vida radical diante de Deus, you will be invited into your destiny. você será convidado para o seu destino. And God will use people of influence E Deus vai usar pessoas de influência to invite you in. para te convidar. You don't have to campaign and Você- tell everybody how wonderful you Você não precisa ficar fazendo publicidade, falando para todo mundo quão maravilhoso você é. are. Nehemiah 4:14. Neemias 4:14. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor, que é grande e temível, e lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e seus lares. Here is this man. A gente se vê aqui diante desse homem. Now listen, I have done land development work. E presta atenção aqui, eu já fiz desenvolvimento de propriedades. I have built industrial complexes. Eu já construí complexos industriais. I've built churches. Eu já construí igrejas. I've built hundreds of very expensive homes. Já construí centenas de casas muito caras. I know what it takes to build stuff. Eu sei o que precisa para se construir coisas. And to my amazement, E para o meu encantamento, God uses this man who never built anything Deus- but a salad for the king. Deus usa esse homem que não tinha construído nada até esse momento, a não ser uma salada para o rei. And he sends him to Jerusalem to Ele rebuild the wall. manda esse homem para Jerusalém para simplesmente reconstruir os muros. He had no qualifications. Ele não tinha nenhuma qualificação. Here's the thing about qualifications. Tem uma coisa a respeito de qualificação. Let's put it in terms of a resume. Vamos colocar isso em termos de um currículo. When you go and apply for a job, Quando você vai pedir um emprego, they are going to look at your resume eles vão olhar para o seu currículo and they're going to say, "What have you done?" e eles vão dizer: o que você já fez? And they're going to base their qualifications on what you have done in the past. E eles vão basear as suas qualificações naquilo que você já fez no passado. God does not evaluate resumes that way. Deus não avalia os currículos dessa forma. God says, "Who is he? Deus diz: quem What é kind of a ele? man? Que tipo de homem é ele? What kind of a woman are Que they? tipo de mulher é ela? What are they like on the inside? Como que ele é por dentro? Do they love the things that I love? Eles amam as coisas que eu amo? Do they hate the things that I Eles hate? odeiam as coisas que eu odeio? Those are the qualifications Essas são that as God qualidades que Deus tem has for us. para nós. Amém? Amém? Listen,
Preste atenção. always going to be unqualified. Você sempre não terá a qualificação necessária. You will be unqualified in your own eyes. Você será desqualificado diante dos seus próprios olhos. And you will definitely be unqualified in the eyes of others E who você do not understand. definitivamente não vai ser qualificado diante da visão de outras pessoas que não entendem. Who do not understand the call of God on your life. Que não entendem o chamado de Deus na sua vida. That's the truth, isn't it? É a verdade, não é? Do you know you had Pastor Arlene here, Dr. Arlene. Vocês tiveram aqui de manhã a doutora Arlene. I went all over the world teaching people about the economy of God. Eu já viajei o mundo inteiro ensinando as pessoas a respeito da economia de Deus. In churches like this. Em igrejas assim como essa. But I kept saying to the Lord. Mas eu fiquei falando para Deus. You know, God, this is not changing the economies of nations. Falando para Deus, Deus, isso não está mudando a economia das I see nações. it as setting your people free. Eu vejo o Senhor libertando o seu povo. But it doesn't seem to be changing the economies of nations. Mas parece que isso não está mudando a economia das And then nações. in 2013, I got an email from the woman who stood in this pulpit this E morning. em 2013 eu recebi um e-mail da mulher que esteve nesse púlpito aqui essa manhã. She read Secrets of the Kingdom Economy. Ela leu esse livro, Os Segredos da Economia do Reino. And she sent me a 2-line email. E ela me mandou um e-mail de 2 linhas. And she said, she lives in Amsterdam. Ela mora em Amsterdã I live in the US. e eu moro nos Estados Unidos. She said, we're putting together a team of leaders. Ela falou, nós estamos juntando aqui um time de líderes to find out what the economic solutions God has for the nations of the world. para descobrir quais as soluções na área econômica Deus tem para o mundo, Based on the scripture. baseado na Bíblia. And when I read that email, E quando eu li esse e-mail, God said to me this. Deus me disse o seguinte: This is what I was talking to you about in 1997. era disso que eu estava falando com você em 97. Do you know one of our leadership teams Sabe que um dos nossos times de líderes is a spirit-filled, world-famous economist. é um economista muito famoso mundialmente, cheio do Espírito Santo. He has developed a new economic theory Ele desenvolveu uma nova teoria econômica based on Leviticus 25. baseado em Levítico 25. And he is in consideration for a Nobel Prize in E Economics. ele está sendo considerado para um prêmio Nobel em economia. Amen? Amém? What about you? E você? What kind of revelation is waiting inside of you Que for tipo God de to use? revelação Deus tem esperado dentro de você? Huh? Nehemiah chapter 7 verse 5. Neemias capítulo 7, versículo 5. Então meu Deus me deu a ideia de convocar todos os nobres e as autoridades da cidade e todos os cidadãos comuns para registrá-los. Not only did Nehemiah rebuild the walls, Neemias não apenas reconstruiu as muralhas, and he did it in 52 days. e ele, além disso, ele ainda tinha feito aquilo tudo em 52 dias apenas. But Nehemiah also brought divine order outside the walls of the temple. Mas Neemias também trouxe a ordem divina por fora das muralhas do How templo. could a wine taster with no theological training? Como que um degustador de vinhos sem treinamento teológico, How could he do something like como this? que ele seria capaz de fazer algo assim? Here's the thing about that. Deixa eu te falar uma coisa sobre isso. Is when you live a safe life Quando você vive uma vida segura, and you are challenged E você like é- Nehemiah was, você é desafiado assim como eu fui, e Neemias foi, you can only exercise your own authority. você pode apenas exercitar a sua própria autoridade. But when you live a radical life Mas before quando você God, vive uma vida radical diante de Deus, you don't exercise your authority. você não exercita a sua He autoridade. delegates his authority Ele to you, delega a autoridade dele a and você. you exercise his E authority. você exercita a autoridade dele. And that's when nations start to change. E isso é o momento em que a nação começa a mudar. Amém. Amém? Nehemiah chapter 8 verse 9. Neemias capítulo 8, versículo 9. Então o governador Neemias, o sacerdote e escriba Esdras
E os levitas que instruíam o povo disseram: não se lamentem nem chorem num dia como este. Hoje é um dia consagrado ao Senhor, seu Deus, pois todo o povo chorava enquanto ouvia as palavras da lei. Now I'm going to tell you, I've studied the book of Nehemiah since the year 2000. Eu estudei o livro de Neemias desde o ano 2000. I love Nehemiah. Eu amo Neemias. I have a Nehemiah spirit. Eu tenho um espírito de Neemias. Okay. Amém? In chapter 8 there is the name of a man named Ezra. No capítulo 8 menciona o nome de um homem chamado Esdras. And that same man is the man who wrote the book of the Bible before the book of E esse Nehemiah. mesmo homem é aquele que escreveu o livro da Bíblia que está antes do livro de Neemias. And in Ezra chapter 7 verse E 10, em Esdras capítulo 7, versículo 10, we find out what kind of man Ezra was. nós descobrimos que tipo de homem Esdras era. Because Ezra wrote that book. Porque Esdras escreveu aquele livro And he said these words. e ele disse essas I palavras: set my heart to study the law of the Lord, eu dediquei o meu coração para estudar a lei de to Deus, practice it, para praticar and to teach it to the e people. para ensinar ao povo. You see, Ezra was a priest. Perceba que Esdras era um sacerdote. The men and women who lead this congregation are priests. Os like homens Ezra. e mulheres que lideram essa congregação são sacerdotes, assim como Esdras. And I was reading the book of E Nehemiah, eu estava lendo ali o livro de Neemias, and I was reading this e eu verse, estava lendo este versículo, and it describes the first platform or pulpit in the Bible. e esse versículo descreve o primeiro púlpito na Bíblia. Now here's this man Nehemiah. Então aqui a gente vê esse homem, Neemias. He is a hero Ele é um herói in the city. na cidade. And I'm reading through these verses, E eu estou lendo esses versículos aqui, and it states that this old man Ezra, who came to Jerusalem 14 years before e o Nehemiah. versículo está falando aqui desse homem que veio 14 anos antes de Neemias para Jerusalém. You see, God sent Ezra to Jerusalem Percebe before que he sent Deus Nehemiah. enviou Esdras para Jerusalém antes dele enviar Neemias. Very significant fact. É um fato muito significante. And many times my observation is, E muitas vezes a minha observação in a nation like Brazil, é que como numa nação como o Brasil, God will first establish the church. Deus vai estabelecer primeiramente a igreja. Do you know all over the world, Sabe que ao redor do mundo todo, people are jealous about what is happening in the church in this nation. as pessoas estão com inveja daquilo que está acontecendo na igreja nesta The nação. one thing I hear constantly A coisa que eu mais escuto constantemente from people who come back to the United States from Brazil, de pessoas que vêm para os Estados Unidos vindos do I hear Brasil, this all the time. eu ouço isso o tempo todo. Why can't we have in the United States what they have in Por que a Brazil? gente não consegue ter aqui nos Estados Unidos o que eles têm no Brasil? Now I know not every church is perfect. Eu sei que nem toda igreja é perfeita, But God will establish the church before he changes the nation. mas Deus vai estabelecer a igreja antes de mudar a nação. And I believe he's doing it E here. eu acredito que Ele está fazendo isso aqui. Amen. Amém? So Ezra has brought divine order to the temple. Então Esdras trouxe ordem divina para o templo, But Ezra could not establish divine order outside the walls of the mas temple. Esdras não podia estabelecer a ordem divina fora das And muralhas do templo. neither can the pastors in this church. Nem os pastores dessa igreja conseguem. It's your job. É o seu trabalho. It's your job É o seu trabalho. to live in righteousness, Viver em retidão. to conduct your business in an honorable way. Conduzir o seu negócio de forma honrosa. Because you see, this is Sunday, Porque perceba que hoje é domingo. and you're hearing someone preach to E you você from está the ouvindo pulpit. uma pessoa pregando para você aqui do púlpito. But Monday morning, you preach from your pulpit. Mas segunda de manhã você prega do seu púlpito. Amém? Amém? You preach from a pulpit Monday, Tuesday, Wednesday, Você Thursday, prega Friday, Saturday. de um púlpito segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Because we serve a 7-day-a-week God, not a 1-day-a-week Porque God. nós servimos um Deus a semana toda, não só no domingo.
In summary, para resumir, Pastor, I've got 3 minutes. pastor, eu tenho 3 minutos. In summary, Para resumir, and remember, this is an invitation that God gives to us. e lembre-se que isso é um convite que Deus faz para nós. If you choose to live a safe life, Se você escolher viver uma vida segura, a safe life in God, uma vida segura em Deus, then you will ultimately lead a routine, então você vai viver predictable, uma rotina safe, previsível, segura, unfulfilled life. uma vida sem nenhuma realização. Amen? Amém. But if you choose Mas se você escolher to accept the invitation aceitar o convite of God o convite de Deus to live a radical life before Him, para viver uma vida radical diante dele, just like the way I've described it here, assim como eu acabei de descrever aqui, just like the way Nehemiah did, assim como Neemias fez, just like it, assim, desse mesmo jeito, se você decidir viver a radical life uma vida before God, radical diante de Deus, I promise you, eu te prometo, you will live in joy você unspeakable. viverá em uma alegria inexplicável. Your life will be filled of excitement. A sua vida vai ser cheia de empolgação. You will be fulfilled beyond your wildest imagination. Você vai ser preenchido além das suas melhores expectativas. And you will accomplish things beyond your resume. E você vai conseguir realizar coisas muito além do seu currículo.